Atleta profissional. Lei 6.9.615 de 98. O desporto nacional ele é dividido em um desporto educativo, o desporto participativo e o desporto de rendimento. O desporto educacional é o praticado nas escolas, tem a finalidade de educação, apenas de fomentar a prática esportiva no sentido educativo, no sentido de sociabilizar a criança ou adolescente. Não tem a intenção de competição acirrada. O desporto participativo já é o praticado em agremiações, mas com a intenção apenas de participação no sentido de lazer, voluntário. Não existe a intenção de competição. Enquanto que o desporto como rendimento já é a intenção de competição, mas a intenção principal de obter resultados positivos. Esse desporto de rendimento, ele é o profissional e o não profissional. Ele se divide no profissional e o não profissional. O profissional ocorre em que o atleta ele celebra um contrato de trabalho formal com a entidade desportiva. E o desporto de rendimento não profissional ocorre para os casos do autônomo. Agora eu vou salientar alguns artigos da Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, que dizem respeito mais à área do direito do trabalho e que nos mais afeto. Primeiro, eu gostaria de ressaltar qual que é a idade mínima para poder celebrar o contrato de trabalho do atleta profissional. O artigo 29 dessa lei determina que pode celebrar o contrato de trabalho a pessoa com 16 anos completos. Então, é a menor idade para celebrar um contrato de trabalho, inclusive vai ser o primeiro contrato de trabalho do desporto, é 16 anos. Mas tem uma situação peculiar, em que o menor com 14 anos até 20 anos, ele não celebra o contrato de trabalho. Ele é um atleta não profissional, mas em formação. A entidade pratica a formação desse atleta, no sentido de torná-lo profissional. E regimenta e dá as condições de educação para a formação do atleta. E aí acontece faz um contrato formal, só que não gera vínculo de emprego. E existe uma retribuição financeira que é a Bolsa Aprendizagem. Então, existe também essa outra peculiaridade. Essa alteração foi surgida na Lei Pelé pela Lei 10.672 de 2003. Então, também há a previsão da Bolsa Aprendizagem para o menor de 14 até 20 anos, que não é profissional, mas está em formação. Outro ponto importante também que gostaria de ressaltar é com relação ao contrato do autônomo, que também pode ser celebrado a partir dos 16 anos de idade. Não mantém relação empregatícia com a entidade desportiva, mas vai auferir rendimentos por conta e por meio de um contrato civil. Bom, aí agora tem alguns artigos importantes também que dizem respeito, por exemplo, ao prazo. O contrato do atleta profissional é um contrato especial celebrado com um prazo determinado. É necessário que esse contrato ele esteja registrado na entidade administradora das entidades desportivas. É necessário um registro do contrato de trabalho do atleta nessa entidade controladora para que se formalize esse contrato, que ele possa participar das partidas dos jogos. Esse contrato ele tem um prazo determinado. O prazo mínimo é de 3 meses e o máximo é de 5 anos de duração.
Isso está lá no artigo 30 dessa lei. O parágrafo único do artigo 30, ele diz que não se aplica ao contrato especial de trabalho desportivo os artigos 445 e 451 da CLT. Então, qual é a ligação dessa não aplicação dos artigos 445 e 451 da CLT ao contrato do atleta? Primeiro, porque como o contrato do atleta, o prazo dele é de 5 anos, a CLT prevê nos contratos por prazo determinado um prazo máximo de 2 anos. Então, não se aplica esse prazo de 2 anos seletista. E segundo, porque o artigo 451 veda, na verdade, várias prorrogações do contrato de trabalho determinado. Na verdade, há uma vedação e há a intenção de que se esse contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, ele vai se indeterminar. Isso não ocorre no contrato do atleta. É permitido várias prorrogações. Inclusive, há uma previsão do artigo 28, parágrafo 7º, em que determina que conste expressamente no contrato a renovação automática. Ok. Agora vamos aqui. Sobre a suspensão. Existe uma suspensão do contrato de trabalho sem a remuneração do atleta para os casos que o próprio atleta deu causa a essa suspensão. Na verdade, foi um ato ou um evento de exclusiva responsabilidade do atleta por um período ininterrupto superior a 90 dias. Isso está no artigo 28, parágrafo 7º. Bom, aí temos também o artigo 28, parágrafo 9º, que fala sobre, nos contratos em que for celebrado um prazo inferior de 12 meses, quando houver a rescisão por culpa da entidade desportiva, vai dar direito à remuneração ao atleta de tantos meses, vai dar direito à remuneração conforme a vigência do contrato, e não conforme a regra seletista do 479 e 480, que é a metade pelo termo que falta do contrato, a metade da remuneração pelo tempo que falta do contrato. Então, quando faz um contrato de 12 meses, inferior a 12 meses, a rescisão, por culpa da entidade desportiva, vai dar direito ao atleta que seja remunerado, ou seja, uma indenização, a remuneração mensal, conforme os meses de vigência do contrato de trabalho, referente às parcelas de férias, abono de férias e 13º salário. Certo? Bom, artigo 31. O que o artigo 31 fala? Ele é muito importante. Se houver atraso no todo ou em parte, por um período igual ou superior a 3 meses de salário do atleta, vai ser considerado uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O atleta vai poder se transferir para qualquer outra entidade desportiva e exigir a cláusula compensatória e os haveres devidos. Então, há uma rescisão indireta para os casos de mora de 3 meses de salário, igual ou superior a 3 meses de salário, pode ser no todo ou em parte. E quais são essas parcelas devidas que é considerada essa mora? Salário, abono de férias, 13º salário, gratificações, prêmios, demais verbas inclusas no contrato de trabalho, bem como a ausência de recolhimento de FGTS e de recolhimentos previdenciários. Então, existe essa rescisão indireta específica para o contrato do atleta profissional. Bom, agora eu vou falar sobre alguns termos que é muito comum no meio desportivo. Por exemplo, as luvas. As luvas também é conhecida como passe. O que é isso? É uma parcela
que é paga pelo clube na celebração de um contrato de trabalho desportivo. E essa parcela, ela vai remunerar o atleta tendo em vista o seu reconhecimento, a carreira, o mérito, o talento e o prestígio do atleta. A Lei 9.615 de 98 não prevê expressamente, mas já é prática desportiva a prática disso, porque também a lei anterior já previa. A Lei 9 não menciona nada a respeito. Existe na doutrina e na jurisprudência um debate a respeito da natureza jurídica dessas parcelas, inclusive de todas as 4 que eu vou falar aqui. Se é natureza salarial ou se é natureza indenizatória. No caso das luvas, o TST entende que é de natureza salarial, pois remunera o talento, o reconhecimento do profissional atleta, o desempenho funcional ao longo de sua vida profissional. Agora, há também entendimentos no sentido contrário, de ser uma parcela indenizatória, pois o novo empregador não vai pagar em razão do exercício prestado. Bom, outra expressão comum do meio é o bicho. O que é o bicho? O bicho é uma parcela que é devida em virtude de resultados positivos. É um prêmio, uma premiação, uma recompensa, tendo em vista os objetivos positivos alcançados numa partida, num campeonato. Possui natureza salarial, embora não pacífico na doutrina, tendo em vista que é um pagamento habitual e periódico. Bom, temos também o direito de arena. O direito de arena já é previsto na Lei 9.615. Inclusive, ela sofreu uma alteração pela Lei 13.000... Não lembro a lei aqui agora. Mas sofreu uma alteração e está disciplinado no artigo 42. O que é o direito de arena? É devido um percentual de 5% sobre o resultado do faturamento na transmissão do jogo por meios de comunicação, salvo convenção ou acordo coletivo em contrário, no sentido de um valor maior. Esse valor sobre o faturamento das transmissões, isso é repassado ao sindicato profissional, que tem a obrigação de dividir em partes iguais para todos os atletas profissionais que participaram do campeonato. O artigo 42 da lei, que sofreu essa alteração com a redução da alíquota para 5%, também determinou a natureza indenizatória dessa parcela. E, não obstante, TST, doutrina e jurisprudência entenderem que essa parcela tem natureza salarial, pois entendem que é uma contraprestação pelo serviço prestado. Ok, mais um tema é sobre o direito de imagem. Esse é tranquilo, ele está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 28, e no artigo 87A da Lei 9.615 de 98. Ele vai disciplinar o direito de uso da imagem do atleta, a possibilidade de ceder, de explorar da forma como melhor lhe convier, e é totalmente desvinculado do contrato de trabalho. Então, não vai ter não se confunde o contrato de trabalho especial desportivo com um contrato de exploração do direito de imagem. Ok. Terminadas essas expressões, luvas, bicho, direito de arena, direito de imagem, eu vou falar um pouquinho sobre a rescisão contratual. Como a gente tem um contrato de trabalho por prazo determinado, no final desse contrato não vai ser devida nenhuma parcela, se for cumprido até todo o termo, se estabelecer todo o termo. Mas se ocorrer de houver a rescisão antes do término do contrato, existem algumas peculiaridades. Primeiro, o artigo 28, ele fala assim: um contrato especial desportivo é firmado com a entidade de prática desportiva e deverá
constar obrigatoriamente de duas cláusulas. Tem primeiro a cláusula indenizatória desportiva para duas situações e a cláusula indenizatória desportiva também para outras situações. Então vamos primeiro na cláusula indenizatória desportiva. Fala assim: devida exclusivamente à entidade desportiva a qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses. Então, a cláusula indenizatória, ela é devida para a entidade desportiva em que o atleta se vincula. Quando? Quando ocorrer transferência do atleta, nacional ou internacional. E quando ocorrer o retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade no prazo de até 30 meses. Então, essa é a cláusula indenizatória esportiva. A cláusula compensatória desportiva, ela é devida pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas seguintes hipóteses. 3, 4 e 5 do parágrafo 5º do artigo 28, esse que a gente está falando, artigo 28. Então, cláusula compensatória é devida ao atleta pela entidade desportiva. É o contrário da cláusula indenizatória, que é devida para a entidade desportiva, nas situações de transferência ou naquela outra situação lá. Bom, a cláusula compensatória desportiva que é devida ao atleta é o seguinte, eu vou ler aqui o parágrafo 5º. O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade da administração do desporto, que eu estava tentando falar lá mais no início. É necessário que o contrato de trabalho seja registrado na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória esse vínculo ao vínculo empregatício, e vai se dissolver. Inciso 3, que é a hipótese de aplicação da cláusula compensatória. Com a rescisão decorrente de inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade de prática desportiva. Então, aquela rescisão indireta específica do atleta, que é a mora em salários por 3 meses, dá direito à cláusula compensatória. 4, o inciso 4 aqui. Com a rescisão indireta nas demais hipóteses da legislação trabalhista. Bom, mas não é só a rescisão indireta da lei do atleta, também a rescisão indireta seletista também dá direito à cláusula compensatória. E o inciso 5 diz com a dispensa imotivada do atleta. Então, a dispensa imotivada, dispensa em justa causa, também vai dar direito à cláusula compensatória. Artigo 28, parágrafo 1º, fala assim: a cláusula indenizatória, que é a primeira para os casos de transferência e é pago para a entidade desportiva, será livremente pactuada, expressamente quantificada no contrato. E ela vai ter duas situações de limites. Até o limite máximo de 2.000 vezes o salário médio para transferências nacionais e sem qualquer limitação para transferências internacionais. Então, a cláusula indenizatória, aquela prevista para os casos de transferência, vai ter uma limitação para as transferências nacionais de até 2.000 vezes o salário médio no contrato, firmado no contrato, e sem qualquer estipulação nas transferências internacionais. Parágrafo 2º do artigo 28. Diz que são solidariamente responsáveis pelo pagamento o atleta e a nova entidade empregadora. Parágrafo 3º. Agora, fala sobre o valor da cláusula compensatória. Ela também será livremente pactuada no contrato de trabalho especial desportivo. Só que vai observar como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal
no momento da rescisão. E como limite mínimo, o valor total dos salários mensais que teria direito o atleta até o término do referido contrato. Então, para a cláusula compensatória, que é aquela fixada nos casos de rescisão indireta devido à mora de salários, a rescisão indireta seletista e a dispensa sem justa causa, é fixada a cláusula compensatória que vai estar determinada no contrato e ela vai ter um limite de 400 vezes o salário mensal do atleta, isso é o limite máximo, e o limite mínimo vai ser os salários mensais a que teria direito esse atleta até o final do contrato de trabalho. Ok? Beleza.